Olá, bem-vindos ao Papo com o Editor, especial eleições dessa semana. Eu sou Lorena Rodrigues, sou editora executiva do Broadcast em Brasília. Hoje estou aqui com o repórter Caio Peixoto. Nós vamos entrevistar o deputado federal e candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo PL, Alexandre Ramagem. Essa entrevista faz parte de uma série de programas que nós estamos fazendo com os candidatos mais bem posicionados nas pesquisas das principais capitais brasileiras. No caso do Rio de Janeiro, nós já entrevistamos o candidato Tarcísio Mota, do PSOL, e convidamos, estamos aguardando o atual prefeito e candidato à reeleição, Eduardo Paes, do PSD. Deputado, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Lorena. Um abraço aí para o Caio. Muito obrigado aí pela oportunidade do Estadão. Deputado, queria começar perguntando sobre as últimas pesquisas eleitorais que mostram o atual prefeito Eduardo Paes com chances de ganhar já no primeiro turno. O senhor apareceu com 7% no último levantamento do Datafolha e com 13% no da Quest. Por que a candidatura do senhor ainda não decolou? É o contrário, eu acredito que ela está decolando. Se no começo do ano nós tínhamos 3%, agora nós estamos batendo 13%, subir 10 pontos percentuais no Rio de Janeiro, a gente acredita que está batendo 500 mil intenções de votos e a campanha nem começou. O prefeito atual, Eduardo Paes, ele é uma figura conhecida, está há muitos anos aí na política, sem demonstrar que veio, só com maquiagens, e nós ainda não somos tão conhecidos. A parte mais de detalhe das pesquisas demonstra que onde nós estamos sendo conhecidos, nós estamos solidificando a intenção de votos cada vez mais. Então, as pesquisas têm sido chegadas aqui para a gente com bastante felicidade. Deputado, o, na sua visão, qual que vai ser o tema principal dessa eleição no Rio de Janeiro? Isso eu digo na campanha geral, o principal tema de debate, e da sua campanha especificamente, qual vai ser o tema central? Eu tenho andado muito nas ruas no Rio de Janeiro, tenho conversado de norte a sul, leste a oeste, da parte central até a zona oeste do Rio de Janeiro, e é unânime, infelizmente, que a questão de segurança, ordem pública é a grande prioridade do carioca. O carioca passa por um momento de décadas de abandono, de se deixar a violência de lado e que causa uma total desesperança de muitos dos cariocas. O carioca não sai mais às ruas à noite, reza a hora para os seus filhos, jovens, adolescentes, para chegar em casa, e essa questão de segurança pública, de ordem pública, acaba sendo transversal, atinente a todas as matérias e todos os temas da, da cidade do Rio de Janeiro. Nós não temos um transporte público adequado, em razão da ordem pública, nós não temos uma saúde, uma educação, em razão da segurança pública. E muito se deixou de lado, porque o próprio prefeito Eduardo Paes e o grupo dele, que está há 28 anos no poder, sempre deixou de lado a questão da segurança pública, sempre relegou ao Estado, apenas ao Estado e ao governo federal tratar de segurança pública. Quando a gente sabe que, pela própria Constituição, segurança pública é a responsabilidade de todos e o município, quando é protagonista, ele consegue alterar a situação e virar esse jogo de segurança e ordem pública no Rio de Janeiro, com toda certeza. Deputado, e o senhor falou sobre a segurança pública. Se o senhor for eleito, o senhor vai fazer alguma alteração no atual funcionamento da Guarda Municipal? E o senhor acha que os guardas municipais devem trabalhar armados? Perfeito. A Guarda Municipal, nós temos que fazer um trabalho intenso na nossa Guarda Municipal. A Guarda Municipal é um exemplo de que a Prefeitura tem um dever e responsabilidade com a segurança pública. A Guarda Municipal é um operativo de segurança pública pela própria legislação federal que compõe e ainda por decisões do próprio STF. A Guarda Municipal hoje ela está relegada a funções, desvios de função. O prefeito coloca a Guarda Municipal para atacar ambulantes e para multar a população, quando deveria revitalizá-la, trazê-la para o seio da segurança pública, de um pertencimento, mostrar que ela pode não substituir, em nenhum momento substituir uma polícia militar, mas que ela seja complementar à polícia militar
que ela esteja nos pontos dos municípios, que são atinentes ao município, como pontos de transporte, modais de transporte, ainda os postos de saúde. A Guarda Municipal ela pode estar nas escolas, perto das escolas, fazendo essa prevenção de crimes. A Guarda Municipal ela precisa haver um estabelecimento de plano de cargos e salários para ela, que nunca foi feito. Há uma carreira toda torta, uma carreira em Y, como não é o natural de se fazer. Parece que há uma vontade de haver apenas conluios políticos para a progressão dos guardas municipais. Nós temos que trazer, logo no dia 1º de janeiro, um edital de concurso para trazer mais guardas municipais e, com certeza, armar a Guarda Municipal. Já há uma autorização federal e do Judiciário concordando com isso, basta uma legislação municipal para autorizar a Guarda Municipal se tornar uma polícia municipal armada. Isso não quer dizer que a gente precise armar toda a Guarda Municipal. Há diversas funções para a Guarda Municipal, para a Polícia Municipal. Muitos entraram ali sabendo de que não há a possibilidade de arma, há muito trabalho administrativo e ainda trabalho em situação de trânsito, por exemplo, e outros trabalhos que não precisam de uma Guarda Municipal armada. Mas nós precisamos que uma guarda que represente a cidade do Rio de Janeiro, a cidade das mais violentas do Brasil, infelizmente conhecida pelo mundo como uma cidade violenta, antes a porta de entrada do Brasil, agora conhecida pela violência. Nós precisamos de uma guarda municipal bem treinada, revitalizada, que ganhe a credibilidade da população e que seja um operativo de segurança do prefeito. E há diversas demandas que são de responsabilidade do prefeito de segurança pública. Por exemplo, a questão de uso regular do solo, as construções A gente queria entrar irregulares. nessa parte. Que bom, bom O senhor tem agora. o senhor, acredito que o senhor vai falar sobre isso agora. O senhor tem um plano para inibir o uso irregular de solo e construções irregulares? Isso é uma questão do crime organizado, principalmente na zona oeste do Rio de Janeiro, até onde a gente sabe. Perfeito, Caio. Exatamente. A gente verifica que o crime organizado, as facções criminosas, se utilizam de vários mecanismos. Primeiro é o tráfico de drogas. Hoje a milícia faz tráfico e o tráfico faz a milícia, que são as extorsões. Hoje há uma guerra por território. E a prefeitura que toma conta e sabe do melhor, consegue fazer o planejamento melhor para os territórios. É a prefeitura que vai saber onde há barricadas, onde o SAMU não está subindo, onde a Conlurb não está subindo, onde o próprio iFood não está fazendo o seu trânsito correto. São locais que o poder paralelo dominou. Onde esse poder paralelo domina, uma das maiores fontes de rendas dele, pode-se dizer a terceira, é esse uso irregular de solo urbano. Nós temos que ter uma guarda municipal para coibir, que seja um operativo, mas nós temos que fazer esse monitoramento. Esse monitoramento pode ser por câmeras, pode ser por drones, e mais ainda, hoje em dia, via satélites, para fazer esse controle dessas comunidades, desses locais de baixa renda, onde essas facções acabam tomando conta disso. Outro dado que é importante, de operativo de segurança, esse trabalho conjunto, é a questão do transporte regular. O transporte regular é dominado por essas facções e é um dever do município de fiscalizar, regulamentar. E o que a gente mais vê pela cidade e que ouve das pessoas é que eles carecem, eles querem, eles desejam que haja esse regulamento. Cerca de 3.500 são os transportes locais regulares, mas que reclamam que não há uma fiscalização devida para a proteção deles. E mais do que o dobro, cerca de 8.000 vans e micro-ônibus completamente irregulares e piratas pelo Rio de Janeiro, que servem às facções criminosas. Então, nós temos que utilizar toda essa máquina municipal de ordem pública para trabalhar pelo melhor do cidadão, trazer ordem ao transporte público, para que ele não passe, que seja um transporte bem regulado, fiscalizado e que leve o melhor para o cidadão. Deputado, só mudando um pouquinho de assunto, indo aqui para um tema que interessa muito aos nossos leitores do broadcast, nos últimos dias, o prefeito Eduardo Paes anunciou incentivos fiscais para a criação de uma nova Bolsa de Valores no Rio de Janeiro.
Eu queria saber se o senhor concorda com esses benefícios, e se o senhor ganhar a eleição, vai manter, vai rever. O senhor concorda com a criação de uma nova Bolsa de Valores no Rio? Concordo, esse é um trabalho de um grande incentivo para o Rio de Janeiro, é um trabalho que tem que ser olhado para toda a cidade. Agora, tem que ser tratado com seriedade, não como um vídeo que ele fez, parecia uma chacota brincando, que nós verificamos que um incentivo preliminar apenas deve haver um incentivo de ISS, deve se passar uma legislação do ISS, está sendo encaminhada, que eu já verifiquei, mas não pode ficar simplesmente nessa questão. A Bolsa do Rio de Janeiro, no Brasil já teve cerca de 6 bolsas. A Bolsa do Rio de Janeiro, há 40 anos atrás, se não me engano, deixou o Rio de Janeiro e já estava naquele momento com um volume de negócio 50 vezes menor com a B3, contra a B3 de São Paulo. É lógico que há a possibilidade do Brasil, com todas as suas riquezas, todo o seu comércio, toda a sua indústria, tudo que possa fomentar, há ambiente de negócio para haver uma outra bolsa de valores aqui no Rio de Janeiro, inclusive, porque acaba sendo um modelo de mais eficiência e de mais possibilidades de negócio. E é por isso que eu falo, o incentivo não pode ser apenas de ISS, tem que haver os incentivos de taxas para o negócio, os volumes de negócio começarem a vir para o Rio de Janeiro, taxas que a gente vê, todas as taxas para compra e venda e locação de ações, para derivativos, para acordos, tratos futuros e de termo, tem que haver redução de taxas para que haja um ambiente de negócio para o volume vir aqui para o Rio de Janeiro. E mais ainda, uma credibilidade, solvência de liquidez. É isso que o investidor necessita. Então, o Rio de Janeiro precisa desses auxílios todos. É bom para o Rio de Janeiro. Há os empregos diretos, pessoas capacitadas para trabalhar com bancos e corretoras aqui. Há ainda todos os outros serviços que vêm juntos, como advocacia, tecnologia e segurança, e mais ainda o movimento que deve ser feito para mim retornar ao centro da cidade. A grande questão que é um Só uma problema. coisa, deputado, desculpa, para não perder o fio da meada. O senhor mencionou que deveria ter mais bolsas. Eu não entendi se o senhor estava dizendo que no Rio de Janeiro deveria ter mais de uma ou se era sobre Brasil. Não, não, é que já teve no Brasil, eu acredito que 6 bolsas de valores. Eu acredito que mais uma o mercado brasileiro comporta e tem que Ah, ser entendi, realmente no Rio de entendi. Janeiro. Pode ser com os mesmos ativos, mas gradativamente trazendo o volume de investimento, que vai ser pequeno comparado à Ibovespa, a B3 em São Paulo, que ela comece a se especializar. O Brasil tem potencialidade, potência, vocação para isso. Um país enorme, com todos os recursos que tem, de água, de investimento agrícola, indústria e comércio, é possível. O grande problema que advém agora é o que vem do governo federal, desse desgoverno Lula. A gente vê uma irresponsabilidade fiscal, um enorme endividamento, uma sanha de tributação. O investidor estrangeiro não vê com bons olhos um país com desequilíbrio como esse que está acontecendo no Brasil, acaba fugindo, inclusive, os investidores nacionais. Mas, como eu acredito que o Brasil consegue se recompor, e agora em 2026 nós teremos uma alternância novamente, nós temos a grande possibilidade de uma bolsa de valores no Rio de Janeiro ser um negócio de sucesso. Então, o que o senhor está dizendo é que, além do que foi proposto ali no projeto de lei apresentado pelo prefeito Paes, o senhor acha que tem espaço para ter mais incentivos, é isso? Além do ISS, o senhor vê espaço para ter mais incentivos fiscais? Com toda certeza, diversos incentivos fiscais, ser tratado com seriedade, austeridade, um plano de negócios para que o volume de negócio comece a migrar para o Rio de Janeiro, tratando de mesmos ativos, mas com especialidades que possam estar aqui no Rio de Janeiro. Há uma Bolsa de Nova York, como a Bolsa de Chicago, há diversas divisões, há divisão de volumes. O mercado acaba se autorregulando se houver facilidades, um pacote de redução de taxas para essas operações financeiras já é um grande atrativo como a própria redução do ISS e demais. Deputado, a não ser que a Lorena tenha alguma outra pergunta para fazer sobre essa questão, eu Pode queria mudar de continuar. assunto. É, qual que vai ser o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro na sua campanha?
presidente Bolsonaro tem trabalhado bastante na nossa campanha. São mais de 5.500 municípios no Brasil, são 26 capitais com eleições municipais, e ele tem a preocupação e deseja muito estar em diversas partes do Brasil. Só que no Rio de Janeiro já houve um lançamento da pré-campanha, e na semana passada ele esteve em 2 dias aqui conosco no Rio de Janeiro. Estivemos na Praça Santos Penha, na Tijuca, tivemos no Calçadão de Campo Grande, que é na Zona Oeste. A gente acredita que ele volta ainda no primeiro turno, com toda certeza, mais uma ou duas oportunidades. É uma vontade que ele tem de demonstrar o Rio de Janeiro, é onde ele é o domicílio eleitoral dele tradicional, e ele vê com bons olhos a nossa caminhada, sabe que lutar contra a máquina, contra essa politicagem antiga é difícil, por isso ele coloca com muita coragem o nosso enfrentamento, porque estamos imbuídos com um grande propósito de mudar e revitalizar o nosso Rio de Janeiro. Deputado, o senhor tem sido citado em investigação da Polícia Federal sobre um suposto esquema ilegal de espionagem na ABIN durante a sua gestão na ABIN no governo do presidente Jair Bolsonaro, né? São casos como o uso indevido do aplicativo espião First Mile, uso da estrutura da ABIN para defender o senador Flávio Bolsonaro, filho do então presidente Jair Bolsonaro, e na investigação sobre um suposto esquema de rachadinha. Eu queria saber se a ABIN, na sua gestão, usou o First Mile para espionar, para monitorar adversários políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lorena, é interessante que as investigações só vieram à minha pessoa logo após eu ter colocado o nome como pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. O início das tais investigações colocam exatamente esse sistema First Mile, que não é um sistema de interceptação, é um sistema de localização grosseira, que foi adquirido de forma legal na gestão Temer, antes da minha gestão e do presidente Bolsonaro, e com parecer técnico da AGU, com aquisição legal. E quando se viu com o decorrer das investigações, é que quem fez o controle, a auditoria, a investigação, fui eu na minha gestão. Quando eu estava notando que poderia ter alguma irregularidade de uso, porque o sistema é correto, mas pode ter um desvio. Por exemplo, se um diretor da polícia compra um armamento, o policial, quando usa indevidamente aquele armamento, não é responsabilidade da direção. A direção tem que apurar o uso indevido. Nós que estávamos apurando uma possibilidade de uso indevido, tomamos todas as medidas de controle, encaminhamos a corregedoria, exoneramos um diretor, encaminhamos a corregedoria para as providências cabíveis, como é no cerne da administração pública. Hoje, o que nós vemos é que eles detectaram isso e já começam a mudar o ponto da investigação. Então, infelizmente, no Brasil, o que se vê hoje em dia são investigações que elegem os seus alvos e depois vão querer procurar no meio o que falar da pessoa. Eu vejo hoje uma questão muito triste e errada do processo penal. Eu fiz um depoimento que eu durei 7 horas em depoimento, respondi todas as 150 perguntas. Nem eu, nem meu advogado, a gente tem acesso ao interrogatório até hoje. Mas, por outro lado, a imprensa tem acesso a esse interrogatório e fica soltando para a mídia, né, para a população, partes e pinceladas deles. Onde estão os tais monitoramentos? Eu não sei. Condutas criminosas? Não tem as imputações. Então, eu estou vendo que se trata muito mais de uma investigação política do que jurídica. Então, prefiro deixar para resolver isso no âmbito judicial e voltar a tratar aqui das nossas propostas do nosso Rio de Janeiro. O deputado, ainda sobre esse caso, teve aquela gravação de uma reunião que depois, inclusive, o senhor veio a público e disse que a gravação da reunião foi feita com o aval do presidente Bolsonaro, do então presidente Jair Bolsonaro, para proteger ele de uma eventual proposta ilegal que poderia vir naquela região. Mas aquela reunião, naquela reunião foi discutido com advogadas que estavam defendendo então o senador Flávio Bolsonaro, que então respondia não, que então era alvo daquele inquérito
em relação à suposta rachadinha no gabinete dele enquanto deputado estadual, isso foi, houve conversa sobre como seria a defesa. E aí eu queria saber do senhor, em que medida, se houve alguma, participação sua na preparação da defesa do senador. O senhor teve outras conversas com advogados daquele jeito, naquele contexto, para procurar onde fortalecer a, a defesa do senador? O GSI, que é o ministério a qual a BIM está subordinado, tem o dever de zelar pela segurança da família do presidente e dos seus filhos, até assegurado o poder de polícia. Então, a intenção das advogadas ali era que as supostas irregularidades que aconteciam na Receita poderiam ser tramitadas inicialmente no GSI. Aquela gravação só demonstra que eu fui contra, eu indiquei o caminho, não. Se é uma irregularidade dentro da Receita Federal, tem que ser informada, cientificada a Receita Federal, fazer um procedimento administrativo interno, que é o procedimento legal, e levar ao judiciário. Parece que foi isso que foi feito, foi cientificada a Receita. E hoje o que a gente sabe é que o TCU realmente decidiu e demonstrou que havia nulidades ali na Receita, como apontado, e o próprio STF. Essa questão foi resolvida da maneira mais correta possível, sendo levado a uma instância administrativa que foi apontado qual era a instância correta, apenas isso. Não houve um auxílio de defesa, apenas demonstrando qual o caminho correto dentro da administração. Voltando para o Rio de Janeiro, deputado, algumas semanas, uns 2 meses, se não estiver enganado, a prefeitura anunciou a desapropriação de um terreno no gasômetro, onde deve ser construído um estádio do Flamengo. O senhor está de acordo com essa desapropriação ou isso seria revisto num eventual governo seu? Eu acredito que essa é uma prática de véspera de campanha, e ainda mais que envolve a torcida do Flamengo, a maior torcida do Brasil. Acredito que o Flamengo merece ter seu estádio, Ele é mas flamenguista? É, deputado? o Vascaíno, eu acho que o Vasco também tem que ter o apoio, né, do Rio de Janeiro. E eu não sou contra e gostaríamos de ajudar muito ao Flamengo e os outros clubes a se desenvolverem. Faz parte do esporte nacional, que é a cultura nacional, é um entretenimento. Nós temos que desenvolver os eventos para resultar em turismo. Então, é uma grande força que o Flamengo tenha um estádio. Agora, da maneira como está sendo feita, em final de mandato, parece que em final de mandato a caneta fica mágica e eles querem iludir as pessoas. E eu acredito que estão iludindo o próprio torcedor do Flamengo. Ali, a forma como está sendo feita com uma negociação com a Caixa Econômica Federal de um terreno que foi colocado, avaliado em 700 milhões de reais. O Flamengo, por meios próprios, o Flamengo tem os recursos próprios, está fazendo uma gestão própria de qualidade, eficiente, ofereceu cerca de 250 milhões de reais, foi recusado, e parece que o edital agora vai abrir a porta para 150 milhões de reais, com um acordo de isenção de uma anistia de um débito da prefeitura com a Caixa Econômica, de algo que era do Porto Maravilha, que foi mal feito, endividou o Rio de Janeiro e se colocando para o Flamengo. E agora, quando a gente vê que, no momento, há um problema licitatório, há um problema de ser o gasômetro, tem que ter uma fiscalização ambiental, não que não possa ser resolvido. Ainda estão tentando colocar para o Clube Flamengo a possibilidade de que ele se responsabilize pela parte toda viária e de trânsito ali do local. É um local da Francisco Bicalho, que liga até a Ponte Rio-Niterói, ao centro do Rio de Janeiro, um local complexo. Então, essa questão tem que ser tratada com seriedade. Perto do Maracanã, então, qual é o melhor lugar para o Flamengo? Pode ser ali, mas não com maquiagens e ilusões eleitorais. Eu acredito que, com seriedade, conosco no governo, o Flamengo será melhor tratado, com eficiência, para ter seu estádio. Pode Mas ser o senhor ali. manteria a desapropriação? A questão da desapropriação, que eu estou falando, que pode ter tantos problemas, que foi anunciado só para fazer uma campanha eleitoral, que pode haver uma judicialização em razão dessas inconsistências com a Caixa Econômica, com o leilão, com questão ambiental e questão viária do Rio de Janeiro. Então, a questão que eu estou alertando é que foi jogado de última hora, a direção do Flamengo quer ter o seu estádio, o torcedor do Flamengo quer ter o seu estádio, e parece que o prefeito está se utilizando disso para uma campanha, para a sua campanha eleitoral, e que é algo que não vai se resolver facilmente. Temos que ter pessoas com seriedade, com técnica,
para abrir o leque, demonstrar o que deve ser feito e trazer ao Flamengo o estádio que ele tanto merece. E tem recursos para tal, que seja nesse lugar. Eu acredito que conosco nós vamos resolver de uma forma muito mais fácil e efetiva um estádio para o Flamengo. Deputado, eu queria voltar um pouquinho aqui na questão também da Polícia Federal. Saiu uma notícia no próprio Estadão, em outros jornais também, de que o senhor teria dado, que a Polícia Federal teria uns documentos, uns e-mails do senhor, o senhor teria enviado ao então presidente Jair Bolsonaro sobre orientações sobre como confrontar aí a lisura das urnas eletrônicas, sobre a lisura, sobre como confrontar a lisura das eleições. O senhor enviou esse e-mail? O senhor fez isso? Está vendo, Lorena? Tudo errado, a informação como joga. Não tem e-mail algum. Se tivesse um e-mail, eu estaria informando para quem se remeteu. E o próprio presidente não recebia e-mail algum. Então, não é e-mail. E foi informado ali, por isso que nós temos que ter acesso, eu principalmente, meu advogado principalmente, ao teor do interrogatório, que as narrativas começam a se colocar. Para falar com o presidente, eu fazia algumas anotações. Isso não quer dizer que eu falei com ele ou enviei a ele, muito menos. E urnas eletrônicas, opinião privada dentro do computador, é de cada um. Hoje em dia, o que a gente mais vê, o que a gente está vendo é a questão lá da eleição do Nicolás Maduro. Quando a gente volta para questões públicas, o próprio Flávio Dino, hoje ministro do STF, publicamente declarou que já tinha ele uma comprovação científica que as urnas eletrônicas eram extremamente inseguras e suscetíveis a fraudes. Então, se uma pessoa como o Flávio Dino pode declarar publicamente, se houver um arrazoável dentro do meu computador, que eu não explanei para ninguém, não vejo problema algum em se criticar e ter uma opinião sobre urnas eletrônicas. Ô, deputado, então, essa questão, o ponto que a gente gostaria de chegar era algo relacionado ao senhor mesmo. O senhor hoje confia nas urnas eletrônicas? O senhor vai questionar as urnas eletrônicas na campanha? Como que está isso na sua cabeça hoje? Muito bem, Cláudio. Sempre que eu me manifestei algumas vezes em rede social sobre urna eletrônica e mantenho. Sempre me manifestei que nós devemos sempre aprimorar os sistemas. Da mesma forma, qualquer grande empresa ou a Microsoft, a gente conhece o Word, o Excel há quantas décadas, sempre está em constante atualização. Então, tem que ser aprimorado pelas melhores tecnologias, melhores sistemas de apuração, como é feito na Alemanha, as urnas, como eram os modelos brasileiros, de Bangladesh e Butão. Eu sempre me manifestei em prol da atualização e aprimoramento constante das urnas. Isso vai ser um tema de campanha seu, igual foi do presidente Jair Bolsonaro em 2022? Não, negativo. Esse tema está sendo de vocês para perguntar para mim, porque eu estou querendo falar das propostas do Rio de Janeiro. Deputado, então o senhor disse que não vai ser um tema de campanha, que a gente que está trazendo aqui o tema, né? Então o senhor se compromete a aceitar, reconhecer o resultado da eleição, qualquer que seja o resultado. No decorrer da eleição, há todos os questionamentos a candidatos e há questionamentos judiciais. Então, no decorrer das eleições, todo o sistema pode ser judicializado, questionado, as medidas que estão sendo colocadas. Isso é natural numa democracia. Mas o senhor E, pretende judicializar o resultado, é isso? Não, lógico que não, não estou pensando nisso, estou pensando em ganhar as eleições. deputado, uma outra questão, e agora eu não estou mais entrando no mérito das investigações, mas de como isso vai aparecer dentro da campanha. O senhor acha que esse inquérito sobre a ABIN vai ter algum impacto sobre a eleição aí no Rio de Janeiro? Como coloquei, parece muito mais uma investigação política do que jurídica. Eu tenho que colocar essa questão de lado para os meus advogados e focar na minha campanha aqui, que a gente está crescendo, como vocês salientaram muito bem, a gente está crescendo vários pontos percentuais, a população está verificando, está me conhecendo melhor, estou fazendo a entrevista aqui com vocês, de diversos pontos, demonstrando as propostas e tudo que a gente pode mudar para o Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma grande chance enorme de chegar longe, colar, se há nas pesquisas
o atual prefeito está lá na frente, chegar perto dele, até ultrapassá-lo no primeiro turno e ganhar no segundo turno. Entendi. Deputado, a gente está com o tempo acabando, mas eu queria retomar um assunto que ficou na primeira metade da nossa entrevista. O senhor, quando a gente perguntou sobre a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, o senhor defendeu que deve sim dar incentivos fiscais para trazer a Bolsa de volta, até mais incentivos do que o atual prefeito já anunciou. O senhor tem mapeado, o senhor acha que esse tipo de incentivo pode ser dado para outros setores da economia no Rio de Janeiro? E o senhor mapeou algum específico que possa ser atraído assim para a cidade? Com certeza. Primeiro, a gente tem que pensar novamente em segurança sempre. A segurança que tem que ser a motriz de tudo. Se a gente quer revitalizar o centro da cidade com a própria Bolsa de Valores, a gente tem que trazer segurança. E a segurança não é apenas a Guarda Municipal, como eu já coloquei, revitalizá-la, dar plano de carreiras, dar pertencimento à segurança pública, mas toda a zeladoria, a conservação do Rio de Janeiro, nós precisamos desenvolvê-la com ruas limpas, bem iluminadas, câmeras de segurança, câmeras que sejam inteligentes, essas câmeras inteligentes que façam reconhecimento facial, que façam integração, reconhecimento de placas, integração com a Polícia Militar e a Polícia Civil, que não há hoje. Hoje a burocracia é do papel. Se o policial militar, o policial civil quer investigar, tem que fazer uma burocracia de papel. E mais ainda, podemos trazer todo o comércio e a indústria de volta. Onde há insegurança, vai embora o comércio, vão embora os empregos, vai embora a educação, vai embora o futuro das pessoas. Nós temos que tentar trazer, sim, nós já estamos conversando, todo o Rio de Janeiro sempre foi um polo muito grande de abastecimento do Brasil, não só da capital, da região metropolitana, mas de todo o estado, mas de todo o Brasil. Trazer o comércio e a indústria de volta, que estão indo muito para São Paulo, para o interior de Minas. Até o turismo corporativo foi para São Paulo, nós temos que trazê-lo de volta e fazer os incentivos devidos para cada setor. Incentivo de ISS, incentivo de IPTU, incentivo de trabalhos, diversas formas nós podemos fazer para trazer o nosso Rio pujante de volta. Deputado, infelizmente a gente já está aqui no nosso tempo e a gente precisa ficar bem em cima para dar o mesmo tempo para todos os candidatos. Queria agradecer a participação do senhor, dizer que mais para frente a gente faz uma nova entrevista aí ao longo da campanha e agradecer o Caio também aqui pela parceria. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Lorena. Muito obrigado, Caio, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E muito obrigado aos assinantes do Broadcast Político. A gente se vê na próxima semana.